Há algo no ar que você sente, mesmo sem entender direito o porquê. Uma inquietação leve, um pensamento que vem do nada, uma lembrança que insiste em voltar. É como se o universo estivesse tentando te avisar de algo. E sim, está. Existe uma conexão vibrando entre você e alguém, um fio invisível que atravessa o tempo e o espaço. Talvez essa pessoa tenha tentado seguir em frente, talvez tenha jurado não pensar mais em você. Mas a energia não mente. O que poucos entendem é que certas ligações não se rompem, apenas silenciam por um tempo. Quando uma alma chama pela outra, o universo responde de formas misteriosas. Sonhos, coincidências, sensações repentinas que arrepiam a pele. Não é imaginação. É o eco de uma presença espiritual persistente que continua viva dentro de vocês. Essa força invisível, essa conexão entre almas gêmeas, mexe com a mente, o coração e até com o destino. E quando o universo decide intervir, tudo muda de lugar. A energia dessa pessoa começa a se agitar, pensamentos emergem do nada, lembranças adormecidas voltam à tona. Ele pode não entender o que está acontecendo, mas você sente, porque a alma reconhece o movimento antes da mente perceber. Hoje, o universo está te mostrando um sinal. Algo está prestes a acontecer. Uma reestruturação energética, um despertar que vai tocar o que antes parecia adormecido. Essa transformação interior silenciosa já começou. E ela envolve você diretamente. A energia dessa pessoa está reagindo à sua. Prepare-se, porque o que está por vir não é coincidência. É um chamado espiritual. E se você chegou até aqui, é porque o universo quer que você escute com o coração aberto. Há conexões que o tempo não apaga. Mesmo quando as vozes se calam e os caminhos seguem rumos diferentes, há algo que insiste em permanecer. Uma presença espiritual persistente, que ultrapassa qualquer distância. Essa sensação de que o outro ainda está por perto, de alguma forma, é o que chamamos de fio invisível entre duas almas. Ele vibra em silêncio, mantendo vivo o que a mente tenta esquecer, mas o coração insiste em reconhecer. Muitas pessoas tentam racionalizar o inexplicável. Dizem que é coincidência, que é apenas saudade. Mas quem já viveu uma conexão entre almas gêmeas sabe. Existem sinais sutis do destino que aparecem quando menos se espera. Uma música, um perfume, um número repetido no relógio. Tudo parece lembrar aquela pessoa. É como se o universo criasse pequenas brechas na realidade, apenas para que vocês se reencontrem por instantes. Essa presença não se limita ao físico. Ela é uma energia que flui, que atravessa pensamentos e sonhos. Às vezes, você sente um arrepio sem motivo, uma emoção que surge do nada. É o vínculo energético à distância agindo. É o universo lembrando que algumas histórias foram escritas com tinta espiritual. Elas não precisam de palavras, apenas de sintonia. O curioso é que, quanto mais você tenta se afastar, mais essa energia se manifesta. Não como punição, mas como aprendizado. É nesse movimento de afastar e aproximar que acontece a verdadeira transformação interior silenciosa. O universo usa essa conexão para ensinar sobre amor próprio, sobre empoderamento e alto valor. Amar o outro sem se perder de si, sentir o vínculo sem depender dele. Essa ligação não é prisão, é espelho. Reflete suas sombras e sua luz. Mostra o quanto você cresceu desde o início dessa jornada e como o outro ainda sente essa mudança, mesmo de longe. É o impacto energético da mudança que reverbera na alma dele, um chamado sutil que diz: ela está diferente. É aí que começa o processo de renascimento interior, o despertar de uma nova versão de você. Há quem ache que o amor precisa de presença para existir, mas a energia prova o contrário. Quando duas almas se reconhecem, a distância não é obstáculo, é apenas cenário. O sentimento se torna espiritual, e a presença do outro se torna constante, mesmo sem toque ou palavras. Essa é a beleza e a dor de uma jornada da alma e silêncio do amor. Com o tempo, você percebe que não está sozinha nesse sentir. O outro também sente. O homem que sente a ausência de uma mulher que se basta, reconhece, ainda que em silêncio, o poder dessa energia feminina independente. Ele pode não entender o que está acontecendo, mas a alma dele sabe.
E essa consciência silenciosa é o primeiro passo para a transformação de ambos. O mais bonito é que, ao aceitar essa conexão sem tentar controlá-la, você abre espaço para o equilíbrio. O fio invisível não serve para prender, e sim para guiar. Ele existe para lembrar que o amor verdadeiro não é sobre posse, mas sobre expansão. Quando você entende isso, a dor da distância se transforma em fé. Fé de que o que é real sempre encontra um caminho para permanecer. Há momentos em que a maior revolução acontece dentro de nós, em silêncio. A vida não envia alertas quando algo começa a mudar. Simplesmente, um dia, você acorda diferente. A dor que antes dominava o peito começa a se transformar em força. Essa é a transformação interior silenciosa, um movimento espiritual que o universo inicia quando você finalmente decide se escutar. E o mais curioso, o outro sente isso, mesmo de longe. Quando você começa a se escolher, o mundo ao redor muda de tom. A energia feminina independente desperta, e com ela vem uma nova consciência sobre quem você é e o que merece. Não há mais necessidade de provar o próprio valor, porque ele se torna evidente nas suas ações. Esse é o verdadeiro despertar do amor próprio. Não gritado ao mundo, mas vivido em gestos sutis que refletem empoderamento e alto valor. E sabe o que acontece quando você muda em silêncio? O outro percebe. Mesmo sem contato, ele sente a vibração diferente. Aquele homem que sente a ausência começa a pensar em você de um jeito novo, como se algo o chamasse para prestar atenção. É o impacto energético da mudança se manifestando. O fio invisível entre as almas se estremece, avisando que a energia de um deles se transformou. A beleza desse processo está na naturalidade. Você não força nada, apenas flui. Começa a cuidar de si, a resgatar sonhos esquecidos, a rir de novo, a se olhar no espelho com orgulho. Essa simples escolha cria uma reação em cadeia, uma expansão energética que alcança o outro. Ele pode resistir, mas não consegue ignorar a presença espiritual persistente que vem de você. Há poder em não reagir. Quando o silêncio se torna sua resposta, o universo fala por você. Ele reorganiza as situações, expõe verdades, revela intenções. O que antes parecia confuso começa a fazer sentido. É como se o seu crescimento interno forçasse o outro a se enxergar também. Essa é a magia da reestruturação emocional. Quando você muda, tudo ao redor se realinha. Mas o silêncio não é ausência, é presença consciente. Ele diz: eu não preciso provar mais nada. E é justamente isso que o outro escuta, mesmo que de forma inconsciente. É o som da sua autoconfiança ecoando pelo vínculo energético à distância. O universo traduz essa frequência em sinais, lembranças e sonhos que o fazem pensar em você com intensidade. Nesse ponto, a conexão entre almas gêmeas se fortalece de um jeito novo, menos dependente e mais maduro. Agora existe respeito, introspecção e um desejo espiritual e emocional mais profundo, guiado pela essência, não pela necessidade. É o início de um processo de renascimento interior, aquele em que você deixa de esperar e passa a criar o seu próprio caminho. No fundo, é isso que o universo quer te mostrar. Quando você silencia, o amor fala mais alto. Não é sobre desistir, mas sobre confiar. O silêncio é a prova de que você aprendeu a ouvir o que antes não ouvia, sua própria alma. E é essa energia renovada que desperta no outro o incômodo da consciência, o chamado para também se transformar. Às vezes, o afastamento é o empurrão que o universo dá quando quer nos ver crescer. No início, dói. A ausência pesa. O silêncio parece gritar. E o coração tenta buscar respostas onde não há retorno. Mas com o tempo, você entende. A perda de contato não é um castigo. É um chamado. É o início do verdadeiro crescimento pessoal feminino, onde o amor deixa de ser carência e se torna consciência. Quando a vida retira alguém do seu caminho, ela está abrindo espaço para o seu florescimento. É o momento em que a energia feminina independente começa a se reconstruir, não mais para agradar ou ser validada, mas para existir em plenitude. A dor dá lugar à reestruturação emocional,
e cada lágrima se transforma em autoconhecimento. É nessa fase que o amor próprio passa de teoria à prática. Durante esse processo, o silêncio se torna seu aliado. Ele ensina paciência, mostra quem realmente está ao seu lado e revela o quanto você consegue caminhar sozinha. O vazio que o outro deixou é preenchido por uma força que antes estava adormecida. Essa é a essência do processo de renascimento interior. Sair do luto emocional para o reencontro com a própria luz. A cada dia, você se reencontra. Aprende a se ouvir sem medo, a respeitar seus ciclos e a entender que tudo o que se vai, de alguma forma, também deixa um ensinamento. A dor da separação se transforma em sabedoria, e o que antes parecia perda agora é libertação. O universo te conduz para fora da dependência e te mostra a alegria de ser completa em si. Enquanto você cresce, o outro sente. Sim, ele sente. O homem que sente a ausência percebe a mudança, mesmo sem compreender. Ele sente falta da energia que você emanava, do calor que antes o sustentava, e, ao mesmo tempo, é atraído pela sua nova vibração. É o paradoxo do vínculo energético à distância. O afastamento físico intensifica a conexão espiritual. Esse é o poder do impacto energético da mudança. Quando uma mulher se escolhe, o universo reorganiza tudo à sua volta. Pessoas se afastam, situações se encerram, mas nada disso é perda, é alinhamento. O amor verdadeiro não se sustenta na necessidade, mas na liberdade. E quando você aprende a ser livre, o outro começa a enxergar o que perdeu. O mais bonito é que o crescimento não vem de uma grande revelação, mas de pequenas decisões diárias. Levantar mesmo cansada, sorrir mesmo sem motivo, perdoar mesmo sem pedido. Cada escolha molda sua nova versão. Você deixa de ser a que espera e passa a ser a que cria, a que vibra, a que inspira. Essa é a verdadeira presença espiritual persistente, a de uma mulher que transcendeu a dor. E é nesse ponto que o ciclo se renova. A conexão entre almas gêmeas não se rompe com o tempo ou a distância. Ela apenas muda de frequência. Agora, o amor é menos dor e mais aprendizado. O afastamento cumpriu seu propósito, te ensinar que o amor mais importante é aquele que começa dentro de você. O resto, o universo se encarrega de alinhar no tempo certo. Quando uma mulher desperta, o mundo ao seu redor também se transforma, especialmente a energia masculina que antes a cercava. O homem sente essa mudança como um terremoto silencioso. Não há palavras, mas o impacto é profundo. Ele sente que algo mudou, que a mulher que antes esperava agora se basta. Essa energia feminina independente o desafia, o atrai e o assusta ao mesmo tempo, pois desperta nele o que estava adormecido. O homem que antes se via no controle começa a perceber que perdeu espaço não porque foi rejeitado, mas porque ela cresceu. A vibração dela se elevou. Ela se reconectou com o amor próprio, com o empoderamento e alto valor que a tornam inteira. E essa nova frequência o desestabiliza, pois o obriga a olhar para dentro, a confrontar suas inseguranças e reconhecer que precisa evoluir para alcançá-la novamente. É nesse momento que a presença espiritual persistente se manifesta de forma intensa. Mesmo longe, ele sente a força dela, sonha com o rosto dela, ouve o nome dela em lugares aleatórios, sente uma nostalgia inexplicável. É o vínculo energético à distância agindo, mostrando que a conexão entre eles vai além da matéria. Ele tenta seguir em frente, mas a alma o puxa de volta, não por dependência, mas por ressonância. O que ele sente não é apenas saudade, é reconhecimento espiritual. Ele percebe, mesmo sem entender, que essa mulher representa algo maior, uma espécie de espelho cósmico. Ela o reflete, mostrando o que precisa ser curado e o que está pronto para florescer. Esse é o poder da conexão entre almas gêmeas. Ela não existe para confortar, mas para transformar. E o curioso é que quanto mais ela se empodera, mais ele desperta. O brilho que ela irradia o faz enxergar sua própria estagnação. O homem que sente ausência começa a entender que a única forma de se aproximar novamente é através da mudança. Ele precisa renascer,
não para tê-la, mas para merecer estar no mesmo campo vibracional. É aqui que o impacto energético da mudança atinge seu ponto máximo. Enquanto ele lida com essa inquietação interna, ela segue o fluxo. Não há planos para reconquistar, não há expectativa, apenas uma certeza serena de que tudo acontece como deve. E é justamente esse desapego que o desarma. A mulher que se basta transmite uma paz que magnetiza. Sua energia feminina autêntica e livre se torna irresistível. Ela não precisa correr atrás. A vida agora corre em direção a ela. Esse novo equilíbrio entre as polaridades é o que o universo busca restaurar. O feminino desperto inspira o masculino a crescer. O amor deixa de ser disputa e se transforma em espelho de cura. Ambos aprendem que o verdadeiro vínculo não nasce da carência, mas do propósito compartilhado. Essa é a essência da jornada da alma e silêncio do amor, onde o encontro acontece quando ambos estão prontos. Por isso, não há pressa. Cada um caminha no seu tempo, na sua lição. Mas uma coisa é certa: nenhuma transformação profunda passa despercebida. Quando uma mulher se reencontra, o homem sente. E quando ele começa a se transformar, o universo sorri, porque é nesse movimento invisível entre duas almas que nasce o amor que transcende o tempo. Há um tipo de desejo que não se manifesta em palavras nem em gestos visíveis. Ele vive nas entrelinhas, nas lembranças que insistem em voltar e nos pensamentos que surgem sem aviso. É o desejo espiritual e emocional, aquele que ultrapassa o físico e se torna energia pura. Mesmo sem contato, você sente o outro, e ele sente você. O silêncio se transforma em diálogo, e a distância, em campo vibracional ativo. Esse vínculo energético à distância é o que mantém o fio invisível pulsando entre as almas. Ele se manifesta nas sincronicidades que parecem coincidência, mas não são. Você pensa nele, e algo acontece para lembrá-lo de você. Ele tenta se distrair, mas sente uma inquietação inexplicável, como se o universo o chamasse de volta à consciência. É a prova de que a presença espiritual persistente continua viva. O mais fascinante é que esse desejo não nasce da falta, mas da lembrança da essência. É como se o coração reconhecesse uma frequência familiar. Vocês compartilham uma história que vai além do agora, uma história escrita antes mesmo desta vida. A conexão entre almas gêmeas é isso. Uma dança antiga que o tempo não consegue apagar. Mesmo separados, vocês continuam em movimento, orbitando um ao outro. Para o homem, esse sentimento é um enigma. Ele sente saudade, mas não entende por quê. Pensa em você em momentos aleatórios. Sente um vazio sem explicação. É o homem que sente ausência, mas não de um corpo, de uma energia. É a presença invisível que o conforta e o inquieta. O universo o faz lembrar, não para castigá-lo, mas para despertá-lo. Enquanto ele tenta decifrar o que sente, você aprende a fluir. Deixa de lutar contra o invisível e passa a acolhê-lo. O despertar do amor próprio te ensina que o desejo não é prisão, é canal. Ele não existe para te prender ao passado, mas para te mostrar o quanto você evoluiu. Agora você sente o amor, mas não depende dele. Sente o vínculo, mas não se perde nele. Essa é a verdadeira transformação interior silenciosa. E é justamente esse equilíbrio que intensifica o magnetismo entre vocês. Quanto mais você se ama, mais ele sente. O impacto energético da mudança o alcança, desafiando-o a olhar para dentro e compreender o que ainda o prende. O universo trabalha com espelhos, e o seu brilho desperta nele a vontade de se transformar. O desejo se torna um portal para o crescimento mútuo. Em certos dias, você pode sentir o coração acelerar sem motivo. É o toque sutil da alma dele chamando pela sua. Essas trocas acontecem em níveis que a mente não compreende, mas o espírito entende. São lembranças de um amor que não se apagou, apenas mudou de forma. E no silêncio entre vocês, o amor continua escrevendo suas próprias linhas, invisíveis, mas reais. Esse é o mistério das conexões espirituais. Elas não precisam de provas, apenas de fé. O fio invisível entre duas almas nunca se rompe, apenas se adapta às novas versões que vocês estão se tornando. O desejo silencioso,
Longe de ser fraqueza, é a lembrança viva de que o amor verdadeiro transcende o tempo e o corpo. É o coração sussurrando ao universo: eu reconheço essa alma. Chega um momento em que o homem entende que o desejo por si só não é suficiente. Ele sente, deseja, sonha, mas algo dentro dele diz que precisa ser mais. O universo começa a agir de maneira silenciosa, mexendo com a mente dele, fazendo-o rever escolhas e encarar verdades que evitou por muito tempo. É quando ele percebe que, para te ter de novo, ou mesmo para compreender o que sente, ele vai precisar se tornar. Esse processo não é simples. O ego resiste, a mente duvida e o coração tenta manter o controle. Mas o impacto energético da mudança é inevitável. A presença dele começa a se alterar, seus pensamentos se expandem e velhos padrões deixam de funcionar. O amor que antes parecia um jogo passa a ser visto como espelho. Ele percebe que a conexão entre almas gêmeas é mais sobre evolução do que posse. O universo tem maneiras curiosas de ensinar. Às vezes, a lição vem através da ausência, a falta que o obriga a sentir. Outras vezes, através de desafios que testam seu caráter. Tudo o que ele vive agora é parte do processo de renascimento interior, um ciclo que o impulsiona a sair da superficialidade e buscar sentido. E mesmo sem saber, ele é guiado pela sua energia. Cada lembrança, cada sonho, cada arrepio que o invade é um chamado para despertar. Ele tenta resistir, mas o vínculo espiritual persiste. É o fio invisível entre duas almas atuando de forma sutil e constante. Esse elo não o deixa esquecer, porque ainda há lições a serem aprendidas. Ele sente a presença espiritual persistente que o acompanha, mesmo quando acredita ter se libertado. O homem começa, então, a entrar em um estado de introspecção. Passa a questionar atitudes, a repensar o que perdeu e a buscar entender por que certas conexões são tão difíceis de apagar. Essa jornada interior o conduz ao reconhecimento espiritual do outro, o momento em que ele percebe que você não foi um acaso, mas um marco em sua caminhada. E é aí que o verdadeiro aprendizado começa. À medida que essa consciência se aprofunda, ele sente o peso da própria ausência. Entende que o amor não é controle, e sim entrega. A dor se transforma em humildade, e o orgulho em desejo de cura. Ele começa a enxergar o amor como um caminho de crescimento, não de poder. Essa é a essência do desejo espiritual e emocional. Ele purifica, desperta e transforma. Enquanto ele passa por essa metamorfose, o universo o acompanha. As energias se reorganizam, as coincidências se intensificam, e a saudade vira impulso. Ele começa a sentir sua luz de outro modo, não como lembrança, mas como guia. A mulher que antes era refúgio, agora se torna inspiração. E é através dessa inspiração que o crescimento pessoal masculino acontece. No fim, essa transformação não é sobre reconquistar, mas sobre evoluir. O amor entre vocês sempre foi um instrumento de lapidação espiritual. Ele precisava te perder para se encontrar. E você, ao se reconstruir, se tornou o farol que o guia. Assim, o caminho da transformação do outro se completa. O amor deixa de ser dependência e passa a ser propósito. Há mulheres que passam, e há mulheres que permanecem, mesmo quando vão embora. A diferença está na energia. Quando uma mulher desperta, cura suas feridas e aprende a se amar, algo muda em sua vibração. Ela se torna inesquecível. Sua presença espiritual persistente deixa marcas na alma de quem a conheceu, não porque ela tentou, mas porque simplesmente foi. Ela se torna referência de força, verdade e amor genuíno. A mulher que se basta não precisa ser lembrada para ser sentida. Sua energia fala por ela. Viaja por espaços invisíveis. Alcança lugares onde palavras não chegam. O homem que um dia tentou se afastar dela percebe que não consegue esquecê-la. A mente até tenta seguir, mas o coração insiste. É o vínculo energético à distância que o mantém conectado. Um lembrete silencioso de que algo dentro dele ainda vibra na frequência dela. O poder dessa mulher não está no que ela diz, mas no que ela é. Sua energia feminina independente desperta respeito, admiração e, ao mesmo tempo,
uma inquietação em quem a perdeu. Ela é o espelho das verdades que o outro tentou evitar. Ao vê-la forte e serena, ele entende o que é empoderamento e alto-valor, não como conceito, mas como força viva, real e magnética. Ela se torna inesquecível porque não é mais guiada pela necessidade de ser amada, e sim pela vontade de amar a si mesma. Essa é a transformação interior silenciosa que redefine tudo. Agora, o amor dela é expansão, não dependência. Ele flui, cura, inspira. É a lembrança de um toque que confortava e de uma presença que iluminava. E quanto mais ela brilha, mais ele sente a falta dessa luz. A conexão entre almas gêmeas se torna então um portal de aprendizado. Ele percebe que essa mulher o marcou não pelo que fez, mas pelo que o fez sentir. Ela despertou o melhor e o pior dentro dele, forçando-o a olhar para as próprias sombras, e isso a torna inesquecível, não por vaidade, mas por propósito. Ela foi o gatilho do processo de renascimento interior que o levou à transformação. Com o tempo, essa mulher aprende a olhar para trás com gratidão, não com dor. Ela entende que nada foi em vão. Cada separação, cada silêncio e cada saudade serviram para moldar a sua nova versão. O amor que antes a feriu, agora a enriquece. E o homem que a perdeu começa a entender que o verdadeiro amor não é possuir, mas reconhecer. E ele a reconhece, mesmo que tarde demais. Esse reconhecimento é espiritual. Não vem de mensagens, reencontros ou promessas, mas de alma. Ele sente a energia dela em tudo, em músicas, cheiros, sonhos, pensamentos. É o desejo espiritual e emocional que o acompanha e o transforma, lembrando-o de que o amor verdadeiro não morre, apenas muda de forma. Ela é o lembrete vivo do que é amar em essência. A mulher que se torna inesquecível não busca aplausos, apenas paz. Ela vive em equilíbrio, conecta-se com o universo e inspira sem esforço. Sua energia é cura, é guia, é lar, e por isso, quem a encontra uma vez, leva um pouco dela para sempre. Porque há amores que passam, mas há almas que ficam, e essa mulher é uma delas. O amor verdadeiro não precisa ser explicado, ele é sentido. Quando duas almas se encontram, não importa o tempo, a distância ou o que a vida imponha, elas continuam ligadas por algo maior. Essa é a essência da jornada da alma e silêncio do amor. Um caminho que não se faz em palavras, mas em vibrações, em olhares que o universo ainda guarda na memória do tempo. O coração sabe o que a mente tenta negar. Com o passar dos dias, o silêncio se torna mestre. Ele ensina o que o barulho do mundo não consegue: o valor da calma, o poder da entrega, a força da paciência. No silêncio, a alma conversa com o universo e entende que tudo tem um propósito. O que parece ausência é, na verdade, preparação. Cada pausa, cada afastamento, é parte do despertar e cura interior coletiva que move as conexões espirituais. Essa jornada não é sobre reatar o que se perdeu, mas sobre se reconectar com o que é eterno. O amor entre almas gêmeas não é um destino fixo, é uma trilha de aprendizado. Às vezes, vocês se unem para se curar, outras para se libertar. O importante é compreender que o vínculo nunca deixa de existir. Ele apenas muda de forma, como um rio que segue seu curso até o mar. Durante o percurso, o universo envia sinais, sonhos que parecem reais demais, músicas que tocam no momento certo, pensamentos que surgem do nada. São lembretes sutis da presença espiritual persistente que os une. Mesmo quando o amor se torna silêncio, o coração continua ouvindo, a alma entende, mesmo que os lábios não digam. É nesse silêncio que o crescimento acontece. A transformação interior silenciosa não é só sobre o amor por outra pessoa, mas sobre o reencontro com a própria essência. Você começa a se escutar, a respeitar seus ritmos, a se acolher. O universo então responde, envia paz, clareza e sabedoria. O amor deixa de ser espera e se transforma em estado de ser. E o mais bonito é que quanto mais você se cura, mais cura o outro também. A energia que existe entre vocês não é individual, é compartilhada.
Quando uma alma evolui, a outra sente. É o poder da conexão entre almas gêmeas em sua forma mais pura. Uma aliança silenciosa, onde a cura de um se torna o alívio do outro. Nesse ponto, o amor deixa de ser uma busca e passa a ser uma presença. Você percebe que ele nunca foi embora, apenas mudou de tom. O fio invisível entre duas almas continua vibrando, leve e constante, lembrando que o que é verdadeiro não se desfaz. O amor, quando amadurece, não exige, compreende. Ele se torna luz, entendimento e entrega. Por fim, o silêncio se revela como a linguagem mais profunda entre as almas. É nele que o amor se expande e encontra sentido. A jornada não termina no reencontro, mas na consciência de que o amor é eterno porque vive dentro de você. E quando essa verdade se instala, tudo ao redor muda, porque o amor, em sua forma mais pura, é a própria presença de Deus. Nenhuma jornada espiritual é solitária. Mesmo quando parece que você caminha sozinha, há centenas de almas vibrando na mesma frequência, passando por processos parecidos e aprendendo as mesmas lições. É o chamado da cura interior coletiva, o despertar que começa em um coração, mas se espalha como uma onda luminosa. Quando você se cura, o mundo sente. Quando você vibra em amor, o universo responde. A energia que você emana não é apenas sua. Ela se multiplica, alcança outras almas, inspira, transforma. Cada palavra dita com verdade, cada gesto de bondade, cada escolha guiada pela luz, contribui para a elevação de todos. É assim que nasce uma comunidade espiritual consciente, unida por propósito e fé, onde cada alma fortalece a outra. O despertar não é individual, é uma rede viva de amor em expansão. O fio invisível entre duas almas se estende além das conexões pessoais. Ele se torna um campo energético que une pessoas, ideias e propósitos. Quando você compartilha sua história, seus aprendizados e sua luz, você se torna canal de transformação. O universo age através de você. A presença espiritual persistente que antes se manifestava por uma pessoa, agora toca muitas. Esse é o verdadeiro sentido da jornada da alma e silêncio do amor. Compreender que o amor não termina em dois, mas se expande em todos. O amor entre almas gêmeas é o início de uma consciência universal, uma lembrança do que viemos fazer aqui: crescer, curar e ajudar uns aos outros. Essa é a contribuição divina que cada ser desperto oferece ao mundo. Quando você compartilha sua evolução, você abre caminhos para que outros despertem também. É o impacto energético da mudança em sua forma mais poderosa. Inspirar pelo exemplo. Sua força, sua paz e sua serenidade são faróis para quem ainda caminha na escuridão. E sem perceber, você se torna parte de um plano maior, o de espalhar luz onde antes havia medo. O mais lindo é que essa partilha não exige grandes gestos. Às vezes, é apenas um olhar, uma oração, uma palavra de esperança. Pequenos atos têm o poder de mover montanhas espirituais. O universo reconhece cada intenção pura e a transforma em bênção. É assim que o amor individual se torna força coletiva, uma corrente invisível de fé, compaixão e cura. E quanto mais pessoas despertam, mais leve o mundo se torna. As dores perdem peso, as distâncias diminuem e os corações se reconhecem. É o reconhecimento espiritual do outro acontecendo em escala global, uma lembrança viva de que todos somos partes da mesma energia divina. Nenhuma cura é em vão. Toda transformação individual reverbera no todo. Por isso, sua presença aqui tem propósito. Ao buscar compreensão, você está contribuindo para a evolução do amor na Terra. A sua luz, somada à de tantos outros, forma um manto de esperança sobre o mundo. Essa é a força do coletivo, o poder da união espiritual. E é por meio dela que o amor se torna eterno. Não apenas entre duas almas, mas entre todas as que aprendem a amar com consciência. Quando o universo move as energias, nada acontece por acaso. Cada silêncio, cada distância, cada reencontro tem um propósito escondido. Talvez o que você esteja vivendo agora não seja o fim, mas o início de uma nova fase do seu despertar. A conexão entre almas gêmeas é um lembrete de que o amor não se limita à presença física. Ele é uma força viva que guia, transforma e ensina.
Pense por um instante. O que essa história está tentando te mostrar? Que parte de você está sendo chamada para evoluir? A vida sempre entrega os sinais, mas só quem tem o coração desperto consegue reconhecê-los. A transformação interior silenciosa acontece quando você escolhe se ouvir mais do que reagir. Quando entende que o verdadeiro poder nasce do equilíbrio entre sentir e deixar fluir. O universo não te trouxe até aqui por acaso. Se essa mensagem chegou até você, é porque há algo dentro da sua alma que precisa ser lembrado. Você é luz, e a sua jornada tem significado. As dores que você enfrentou foram portais de crescimento, e o amor que você ofereceu continua ecoando em outros corações. Nada se perde quando é verdadeiro. Então, pergunte a si mesma: estou pronta para deixar o universo agir? Estou disposta a confiar, mesmo sem entender tudo agora? A fé é o idioma das almas que aprenderam a esperar com serenidade. Quando você entrega o controle e escolhe confiar, a vida começa a te surpreender. E o amor, aquele que parecia distante, encontra um novo jeito de te alcançar. Lembre-se, o amor não acabou, apenas mudou de forma. Ele vive em você, nas suas atitudes, na forma como você olha o mundo. O impacto energético da mudança que você cria inspira outros a despertarem também. O que você vibra, retorna. O que você cura, liberta. E o que você acredita, o universo manifesta. Agora é hora de continuar, de seguir o caminho com o coração aberto, sem medo de recomeçar. De confiar que o invisível trabalha a seu favor, mesmo quando o visível parece em silêncio. A jornada da alma e o silêncio do amor continuam, e você é parte dessa história. Se esta mensagem tocou o seu coração, permita que ela também alcance outras almas. Compartilhe, comente e espalhe essa energia de cura e luz. E para continuar recebendo mensagens como esta, inscreva-se no canal, ative o sininho e caminhe comigo nesse despertar espiritual.